Shalom! Nesse nosso primeiro episódio, primeira meditação da série Passeando pela Bíblia, nós queremos pensar um pouquinho sobre a primeira afirmação que contém nesse livro. Aliás, nós não poderíamos passear pela Bíblia, não poderíamos estudar a Bíblia, não poderíamos querer conhecer a Bíblia de verdade sem irmos para o primeiro verso do primeiro livro. Gênesis capítulo 1, verso 1, começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a primeira afirmação que nós vemos nas Escrituras e é a primeira que nos traz uma grande revelação. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que os livros da Bíblia, eles são identificados normalmente pela primeira frase que aparece nele. Então o título tem a ver com a primeira frase. Por isso, Gênesis, princípio, no princípio. Por quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele vem então descrevendo que todas as coisas, exceto Deus, tiveram um início. Deus é a causa não causada. Deus causou, trouxe à existência todas as coisas, mas ele mesmo não teve quem o criasse, porque ele já era de eternidade a eternidade, Deus soberano. Então, ninguém mais é autoexistente, só Deus sempre existiu. Ainda que a ciência tente desacreditar a fé cristã, falando que todo o universo, toda a criação veio à existência a partir de uma energia pré-existente, então nós dizemos: de onde veio essa energia? Ela é eterna? Sempre existiu? Mas nós sabemos que antes dessa energia era Deus. Era Deus que trouxe à existência todas as coisas. Então, Deus não apenas criou, mas Deus tem um propósito para toda a sua criação. Deus criou tudo com um objetivo bem definido e todas as coisas caminharão para cumprir o alvo que ele estabeleceu. Então Deus, como Criador aqui, está nos dizendo: olha, no princípio, quando nada mais existia e era apenas Deus, no princípio, Deus criou. Deus criou. Quando nós olhamos para a criação, descobrimos que tudo tem um começo, meio e fim. Então, quando nós identificamos isso e olhamos às vezes para algo que nós não gostamos de olhar, que é a morte, então descobrimos que todos nós temos um começo, um meio e um fim. Isso nos faz observar uma coisa: a nossa vida começou um dia, porque Deus nos trouxe o fôlego da vida. Mas a nossa vida nessa terra terá um fim e precisamos entender que Deus nos criou de forma extraordinária para vivermos a eternidade. Então, não apenas creia que Deus criou você e criou todas as coisas, mas lembre-se, Deus te criou para viver a eternidade e principalmente para viver a eternidade com Ele.